Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo. No assunto de hoje, nós vamos falar sobre uso consciente do solo. E o que será que é o solo? O que é uso consciente? Muito bem. Fazendo uma pesquisa rápida sobre solo, nós encontramos imagem como essa também. Então, a gente pode perceber que o solo ele está relacionado com a vida. A gente vê as plantas aí no solo, plantas são seres vivos. Nessa imagem aqui, a gente vê um conjunto de seres vivos. Então, continuando a nossa pesquisa sobre solo, a gente pode encontrar também sobre camadas do solo. Olha que interessante. Então, a gente já sabe, ao olhar essas imagens, que o solo está relacionado com a vida e o solo também existem camadas, ele pode ser dividido em camadas. Ao fazer a pesquisa, a gente pode encontrar imagem como essa também. Ou seja, está relacionado com a produção de alimentos, né? Então aqui a gente tem uma grande área de produção de alimentos, tem até um maquinário aqui apropriado para isso. Continuando a pesquisa, a gente pode encontrar isso aqui também. Essa imagem se trata de um sistema agroflorestal, um sistema de produção de alimentos onde várias espécies de plantas são cultivadas ao mesmo tempo. Então, elas trabalham juntas entre si, vamos dizer assim. E continuando a nossa pesquisa sobre solos, a gente também pode ver esse tipo de imagem. Então, a gente vê aqui o solo descoberto. Aqui a gente vê esse solo com esses buracos que recebe o nome de erosão. A gente consegue observar também o solo dessa forma. Essas três imagens que vocês estão vendo aí reflete ao mau uso do solo. E a gente pode ver também essa imagem, essa GIF, né, essa animação, tá? Nessa GIF a gente consegue observar a gota d'água caindo no solo. E esse solo está desprotegido, não tem nenhuma vegetação nele. Então, quando essa gota d'água cai nesse solo desprotegido, é aí que começa o processo erosivo. Se nós continuarmos a nossa pesquisa e buscarmos o conceito de solo, podemos encontrar isso aqui. Solo é uma massa composta por areia, silt e argila. Bem técnico esse conceito, né? O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e, em geral, é chamado também de terra ou chão. Então, onde você está pisando, onde você constrói a casa, onde você planta, tudo isso é o solo, que chamamos popularmente de terra ou de chão. O solo é resultado de muitos anos de trabalho da natureza. Como assim? O que significa esse trabalho da natureza? É o processo de formação. Então, ao longo dos anos, de muitos anos, o que era uma rocha, o que era uma pedra, ao longo do tempo, por meio da ação da chuva, do vento, do sol, ele vai sendo transformado em solo. Então, nessa imagem, a gente vê a rocha mãe, a rocha que originou esse solo, e depois o solo formado, né? Até com a vegetação aqui. Então, ficou só uma camadinha de rocha e aí as várias camadas do solo, né? Então, esse processo de formação do solo demora muito tempo, demora milhares de anos, tá? Para acontecer esse processo de formação. Muito bem. Então, será que o solo é importante? Nós estamos falando sobre o solo, vendo imagens, falando de conceitos, mas será que é importante?
Deixa aí nos comentários o que você acha, se o solo é importante ou não é, por que é ou por que não é. Em 2013, a ONU declarou como o dia 5 de dezembro sendo o Dia Mundial do Solo, por reconhecer que o solo desempenha um papel chave no crescimento econômico, na manutenção da biodiversidade, segurança alimentar, manutenção da disponibilidade de água potável, redução dos gases de efeito estufa e também por entender que a manutenção da capacidade produtiva dos solos agrícolas está sempre sendo colocada em risco frente a diversos processos de degradação, principalmente em países em desenvolvimento. Esse trecho foi retirado desse site aqui, vocês podem conferir o texto na íntegra. Então, gente, o solo é muito importante, é um assunto que a gente não pode deixar de falar, por quê? Porque é um dos países maiores produtores agrícolas do mundo, além da criação dos bovinos. Então, nós precisamos conversar sobre o solo, falar, discutir e pesquisar sobre o solo. Veja bem quanta coisa importante o solo está relacionado ao crescimento econômico, manutenção da biodiversidade, segurança alimentar, manutenção da disponibilidade de água potável. Só com esse parágrafo aqui a gente já consegue perceber o quanto que o solo é importante. E nessa imagem resume bem a importância do solo, né? Mostrando o agricultor que usa, que depende do solo para garantir o sustento da sua família, né? Essa imagem também a gente consegue fazer uma relação com a biodiversidade. Como é possível produzir alimento para toda a população e garantir a saúde do solo? Eu vou deixar essa perguntinha aqui para vocês pensarem um pouquinho. Deixe a sua resposta aí nos comentários e na próxima aula nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima aula. Tchau!